caneta na mão. Já fez isso? Estou aqui procurando meu celular, está aqui na minha frente. Graças a Deus. João capítulo 21, irmãos, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 17. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele lhe disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Podem vos assentar, irmãos. Obrigado. Graças a Deus. Irmãos, esse é um texto conhecido e, salvo o meu engano, eu penso que em alguma outra oportunidade que tivemos aqui, já expus algo da parte nesse texto. Antes de adentrar, nosso ministério infantil está dispensado, as crianças já estão abençoadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eles saírem aí. Você, pai e mãe, pode direcionar os seus filhos, que eles têm algo preparado para eles, né? Porque senão eles não entendem nada aqui. Glória a Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem menina ali, hein? Meu Deus. Pois bem, amados, é um texto que nós conhecemos bem nos últimos momentos dos evangelhos, que está aqui no capítulo 21 de João. E quem escreve isso é o próprio apóstolo, que na época ainda era discípulo, João, o discípulo amado de Jesus. Mas essa pergunta é muito mais do que somente para o apóstolo Pedro. E eu queria, em nome de Jesus, que você mantivesse um pouco da sua atenção aqui em mim. E evitasse, talvez, até pensar em outra coisa que não seja que a palavra que está sendo direcionada ao seu coração, para que faça sentido. Para que faça sentido. Às vezes a gente tem no culto pessoas que são edificadas, pessoas que são ensinadas e têm algum tipo de transformação, porque a palavra que está sendo pregada é a palavra de Deus, e outros ficam na mesma por causa da atenção. Então mantenha a sua atenção, mais do que somente em mim, mas naquilo que está sendo direcionado para o seu coração. Amém, irmãos? Alguém mais pode dizer amém aí, em nome de Jesus? Me ajuda a pregar aqui. Essa pergunta então é mais do que somente para o apóstolo Pedro, discípulo ali de Jesus, mas ela é uma pergunta que se estende a todos nós. E talvez dentro do evangelho, do cristianismo, ela seja a pergunta mais crucial de todas, porque envolve o maior mandamento, envolve na verdade a grande questão do que é evangelho, do que é cristianismo, envolve o amor. E nos minutos que eu tenho aqui disponíveis, eu quero falar com os irmãos, para os irmãos, justamente sobre isso. Você ama a Cristo? Essa é a pergunta que eu te faço. Você ama a Jesus? Será que eu e você realmente, na dimensão total e completa dessa palavra, de amar a Jesus, será que nós realmente amamos ao nosso Mestre? Será que o nosso coração tem o maior prazer e está voltado totalmente para Jesus? Ou será que é o contrário disso? Por isso que talvez envolva a maior questão do evangelho, que é a questão do amor. Quando Jesus está falando algo parecido em Marcos, capítulo de número 12, versículo 30, ele é perguntado sobre o que deveria fazer para herdar o reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu entendimento, amar a Deus de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, com tudo que nós temos e somos, o maior mandamento é o amor e amar a Deus sobre tudo. O que falta talvez em muitas pessoas, e eu achei muito interessante, quando Deus estava direcionando essa palavra ao meu coração, para direcionar ao seu coração aqui nessa noite. Quem acompanhou os últimos domingos que nós estávamos aqui falando sobre resplandecer a luz, Deus falou conosco de uma maneira muito especial sobre amor, sobre o que é verdadeiro evangelho, sobre boas obras, sobre servir a Deus.
E a maneira que eu demonstro o meu amor por Deus, que é Espírito, é através da minha comunhão, é através do meu serviço às outras pessoas. E eu acho interessante a maneira como Deus fala à sua igreja. Às vezes nós achamos que é somente uma escolha de uma temática e porque é aquilo que a pessoa quis falar, mas na verdade é Deus quem fala à sua igreja. É Deus quem levanta pessoas que Ele mesmo capacita, porque é tudo para Deus. E dentro dessa perspectiva então, desse maior mandamento, Paulo vai escrever algo parecido em Efésios capítulo 6, versículo 24, ele vai dizer assim: que a graça de Deus seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus em sinceridade. Amém. Mas perceba o quanto é forte esse versículo, irmãos. Que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus em sinceridade. Bom, se é para todos que amam em sinceridade, nós podemos concluir dentro da palavra de Paulo que é possível amar a Deus somente em aparência exterior. É possível amar a Deus sem verdade, sem sinceridade no coração. E preste atenção aqui em nome de Jesus, que isso faz parte da caminhada, porque nós, à medida que nós avançamos no conhecimento, ou avançamos na nossa idade de fé, não no conhecimento, deixa eu melhorar, à medida que nós avançamos na nossa idade de fé, nós podemos cair no risco, meus amados irmãos, de serem pessoas levadas mais pelo racional e esquecer o amor, o sentimento que nos move. Ora, sem amor nenhum, nada subsiste. A gente costuma dizer, e quando eu vou falar para casais, seja aqui na nossa igreja, ou seja em outro lugar, quando Deus me dá a oportunidade, eu digo todos os dias, quando eu e você casamos, nós casamos porque tínhamos um sentimento de paixão, mas depois, quando os problemas e as crises foram aparecendo no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, foi surgindo aí o sentimento do amor, porque é o amor quem sustenta. Então o que a gente pode afirmar? Sem amor verdadeiro, sem sinceridade, uma caminhada com Cristo não subsistirá. Jesus foi até o fim, irmãos. Jesus nos permitiu participar da ceia hoje, porque Ele foi crucificado, mas Ele só chegou até lá, porque João vai nos dizer inclusive isso, que Ele nos amou. Sem amor não seria possível, não teria condições de eu e você experimentarmos o que já experimentamos em espírito com Deus, e muito menos termos a esperança de vida eterna, porque foi o amor quem capacitou a Jesus ir até o fim. É o amor quem nos capacita a andar com Deus e a viver aquilo que Ele nos proporciona e nos propõe aqui nessa terra. Paulo então escreve em Efésios 6:24 essa questão. E quando ele está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 22, ele vai escrever assim: se alguém não ama ao nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E eu não sei se você sabe o significado dessa palavra, anátema. No melhor significado, na melhor das hipóteses, anátema significa abominável. Então Paulo está dizendo assim: se alguém não ama Jesus, que essa pessoa seja abominada, seja tirada. E na pior das hipóteses, anátema significa maldito. Ou seja, quem não ama o nosso Senhor Jesus, que seja uma pessoa amaldiçoada. É forte, né, irmãos? Mas é isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 16:22. O que Paulo está falando então aos crentes que estavam lá em Corinto, então não se admite, eu queria que você guardasse isso no seu coração essa noite, não se admite um padrão de relacionamento com Jesus se a base, se o alvo final, se o objeto final não for o amor por Ele. Porque sem amor, nenhum relacionamento ele pode existir, e muito menos subsistir, sustentar. Quando vem as dificuldades, irmãos, quando vem as provações. Se Jó não tivesse um amor por Deus, não tivesse uma comunhão intensa com Deus, ele não teria suportado o que ele passou, porque foi o amor quem deu força para ele no momento da dificuldade. Então no texto que a gente leu de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, nós podemos observar aqui 3 perguntas, e cada uma dessas perguntas traz fundamentos. São 3 fundamentos que eu quero explanar aqui com os irmãos, 3 pontos sobre a maior questão do evangelho dentro desse cenário que a gente está falando, do amor, do homem para com Deus. Não só de Deus para com o homem, mas dentro do cenário que nós lemos aqui de João 21, é o cenário do homem para com Deus.
primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos sobre o propósito dessa pergunta. Depois nós vamos falar aqui o que fazer com o entendimento do propósito dessa pergunta. Qual que é o propósito e depois que eu entendo o que eu devo fazer. E por fim, amar a Deus não somente em palavras, mas como nós temos expressado o nosso amor por Cristo. Amados, quando Jesus direciona essas perguntas para Pedro, embora elas pareçam parecidas umas com as outras, né? As três perguntas, principalmente no nosso português, elas são muito parecidas, mas as características em cada uma delas são totalmente diferentes. Na primeira pergunta que Jesus direciona para Pedro, ele está falando assim: Pedro, você me ama mais do que a estes outros? Ele mesmo pergunta, versículo 15: Simão, tu me amas mais do que a estes outros me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por que é que Jesus pergunta isso? Porque em determinados pontos do ministério de Jesus, Pedro sempre foi o mais afoito e sempre pegava a palavra. Para a gente entender um pouco mais a questão dessa primeira pergunta, é necessário a gente voltar para o capítulo 13 de João. No capítulo 13, a gente até chama, né, tem até um quadro que chama a última ceia, mas na verdade não foi a última ceia. Talvez no sentido que Jesus estava participando ali de um jantar, talvez com os discípulos, mas foi a primeira ceia, porque foi a partir dali que ele instituiu a ceia. Esse momento aqui que nós estamos fazendo, não foi o apóstolo Paulo que instituiu lá em Corinto, Jesus instituiu lá no capítulo 13 de João. Aí Jesus direcionou uma palavra para os discípulos, os 12 que ali estavam, inclusive Judas estava ali ainda: um de vocês vai me trair. E todos eles começam a ficar alvoroçados: será que sou eu? Será quem é quem? E eu acho algo interessante, muito importante a gente frisar sobre a postura dos discípulos ali naquele momento da ceia que Jesus estava instituindo. Quer dizer, nenhum deles se viam na condição de ter uma cumplicidade para com Jesus. Perceba, irmãos, os discípulos, eles haviam visto e vivido experiências fantásticas com Jesus. Em todo o tempo de ministério, talvez nenhuma das pessoas tiveram a oportunidade. Inclusive Jesus, quando estava falando em parábolas, eu não sei se você se lembra disso, mas Jesus vai falar para os discípulos: olha, para vocês é lhes dado o privilégio de conhecer o mistério do reino de Deus. Vocês lembram disso? Mas para esses outros eu estou falando por parábola, porque eles não podem entender, porque vendo eles não vão entender, e ouvindo vai continuar sem entender. Mas ali naquele momento os discípulos, eles não tinham a confiança e eles não se viam num nível de amor para com o mestre. Eu imagino, irmãos, o quão frustrante poderia ter sido para Jesus se ele não tivesse sabedoria do que ele passaria, se ele não soubesse da ação, se ele não tivesse convicção de quem ele era, para onde ele estava indo e o que ele estava realizando. Porque pensa, irmão Daniel, se eu precisasse de uma palavra, e Jesus ali já estava começando a entrar na tensão do sacrifício que seria no outro dia, na sexta-feira. A ceia foi na quinta noite, na sexta foi o sacrifício. Nenhum discípulo tinha certeza do seu relacionamento com Jesus. Será que sou eu que vou trair? É muito forte essa questão, irmãos. E quando nós olhamos para a minha realidade, para a sua realidade, será que em um momento de pressão, será que em um momento de perigo, de medo, nós teríamos certeza do nosso amor para com Jesus? Ou será que poderíamos falar como os discípulos aqui: será que sou eu? Pedro, eu achei interessante ali naquele momento de João 13, que Pedro vira para João, que estava deitado sobre o peito de Jesus, e Pedro tinha certeza que não era ele que iria trair Jesus, nem João, porque ele pergunta para João: João, pergunta para ele quem que é que vai trair. Vocês lembram? Então Pedro, ele sabia que não era ele que ia trair, nem João. O que Pedro está falando? Olha, João, por mim e por você eu coloco a mão no fogo, mas pelos 10 aí eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Alguém desse aí vai trair Jesus. De fato irmãos, que essa primeira pergunta para Pedro é porque Pedro vai dizer para Jesus: Jesus, ainda que eu tenha que dar a minha vida pelo Senhor, ainda que eu tenha que ir até o fim, eu entrego a minha vida, mas eu não traio o Senhor, não vou trair. Aí Jesus: Pedro, em outras palavras, você não sabe o que você está falando. Ainda essa madrugada, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar. Então, por trás da intenção dessa pergunta aqui, por trás da intenção dessa pergunta, a grande verdade é que Pedro se achava o cara. Ele se achava melhor do que os outros 11 discípulos. Porque eu não, eu vou até o fim, eu sou o cara. Então o que Jesus está fazendo nessas 3 perguntas é trabalhando no caráter e naquilo que Pedro viria a ser. O fundador talvez, ou melhor dizendo, o grande líder
da igreja que estava se iniciando a partir ali de Atos capítulo número 2. Jesus está trabalhando com Pedro. E olha para mim aqui em nome de Jesus, irmãos. Nenhum momento. Eu quero que você entenda isso, irmãos. É porque às vezes a gente foi condicionado, pastor Luiz, a ouvir muitas pessoas falando assim: eu ouvi Deus falando comigo. Irmãos, às vezes a gente acha que Deus entra com uma voz no quarto: filho meu. Deus não fala assim. Isso que a gente foi ouvindo ao longo das pregações, e muitas pessoas falam isso, e eu sei que não falam por maldade, mas Deus, Ele traz um sentimento, Ele traz uma verdade, uma convicção ao nosso coração. E como essa verdade é gerada no nosso coração? Através da Bíblia. Por que é que muitas pessoas não conseguem ouvir Deus falando? Porque não conhecem a Bíblia. E se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a vontade de Deus, eu não sei quem é Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, e eu amo que o apóstolo Paulo escreve isso, em Filipenses capítulo 3, dizendo o seguinte: eu quero e eu procuro. Ou seja, eu faço de tudo para conhecer Jesus. Porque Paulo sabia que quanto mais ele conhecesse Jesus, mais a voz, mais mistérios que talvez aos homens sejam ocultos, aos homens seculares do mundo afora sejam ocultos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a Deus têm o privilégio de conhecer. A voz de Deus se manifesta, irmãos, no simples. Aí o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus está falando essas perguntas para Pedro, Ele não está querendo, de alguma forma, essas 3 últimas perguntas aqui, acusar, dizendo: está vendo, Pedro? Você não era aquilo tudo que você pensou que era. Porque Pedro, ele achava que ele era o cara. Em outras palavras, ele está falando: eu sou o cara, sou melhor do que os outros aqui, porque eu vou até o fim, eu vou até a morte. Jesus não estava acusando: está vendo que você não me amava daquele jeito que você falou que me amava? Não, Jesus está levando a Pedro a fazer uma autoanálise. E esse é o principal propósito das perguntas de Jesus. Quando Jesus, irmãos, olha para mim aqui em nome de Jesus, isso aqui é libertador e precisa fazer efeito na sua vida em nome de Jesus. Quando Jesus, Ele traz uma palavra na igreja, vamos pegar esse momento que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, falando aqui ao seu coração, nenhuma dessas palavras é para trazer constrangimento negativo ao seu coração. Nenhuma dessas palavras é para envergonhar você, para que a gente possa ver: meu Deus, eu não tenho amor por Jesus. A minha fé, a minha caminhada presente não permite me dizer que eu amo a Jesus, porque eu tenho feito ao contrário. Não, Jesus não está querendo trazer isso essa noite para o seu coração. Jesus quer fazer você viver experiências maiores do que você ainda não viveu. Por isso, o propósito da pergunta é fazer uma autoavaliação. E quem pode fazer isso, irmãos, é somente você. Nem mesmo o mais íntimo amigo, ou talvez até a sua esposa ou seu esposo, que seja alguém confidencial, que você abre o seu coração, pode fazer essa autoanálise por você. Porque lá no seu íntimo, lá dentro da sua alma, somente Deus conhece. É somente Deus que sonda as nossas mentes e vê, como diz a palavra dele, a intenção do nosso coração. Ele sabe quando existe somente um teatro, quando existe somente uma maquiagem. Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, se estamos voltados a Jesus, isso sim pode ser considerado como amor. Mas continuemos aqui. Jesus então, nesse texto, se encontra com Pedro depois do leite ter derramado, como a gente diz. Pedro já havia traído, já havia ficado frustrado com ele mesmo, já tinha voltado à pesca e a gente sabe bem da história. Mas a escritura, irmãos, se cumpre. A escritura que havia sido profetizada ainda lá no Antigo Testamento: ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas, ou dispersarei o rebanho. Ali está falando de Jesus. Irmãos, quando Jesus é preso ali no jardim do Getsemane, após fazer a sua terceira oração, ele se levanta, os soldados vêm para prender Jesus e ele é preso. A gente conhece muito bem essa história. Naquele momento, irmãos, todos os discípulos, Judas já tinha traído, e os outros 11 que sobraram fugiram. Na verdade, a maioria deles, inclusive João, o próprio apóstolo Pedro, a palavra de Deus vai dizer assim, que eles acompanhavam à distância. Por quê? Porque se eles vierem para o nosso lado prender a gente consegue correr, a gente consegue fugir. Então Jesus ficou abandonado e sozinho por todos. Mas por causa da negação de Pedro, por causa daquilo que ele fez, e Jesus já havia predito isso, ele chora amargamente e passa naquele momento a viver essa crise sem igual. A crise de ter descoberto que não amava a Jesus
da maneira que ele achou que amava. Ele entra numa crise sem igual. Então a primeira pergunta é Jesus dizendo para Pedro: Pedro, você ainda acha que você é o cara? Você ainda acha que todo aquele amor que você disse ter, ele é verdadeiro? Você ainda acha isso? Irmãos, essa autoanálise é para que eu e você possamos entender dessa primeira pergunta: aonde nós estamos? Aonde nós estamos em relação ao nosso amor para com o Senhor? Qual tem sido o fator que te leva a buscar a Deus? Existem pessoas que buscam a Deus por medo, um Deus carrasco, que se não tiverem as pessoas o adorando a todo momento, coisas malditas, maldições virão, e a eternidade vai ser a morte eterna. Então as pessoas com medo servem a Deus. Outros servem a Deus como uma espécie de negociação: eu sirvo a Deus porque eu quero que Ele me abençoe. Você conhece alguém assim? Eu sei que você conhece, irmãos. Pessoas que vai à igreja aos domingos até por um desencargo da consciência. Não, eu preciso ir no domingo para a igreja à noite, porque se eu não for domingo à noite, alguma coisa está errado. Deus não quer isso de você, irmãos. Deus não quer você servindo por obrigação. Deus não quer você servindo por uma espécie de negociação também, ou muito menos por medo. Porque o que obtemos e temos da parte de Deus é graça. E por causa da graça ainda não permite que sejamos punidos pelas nossas ações em um sentido eterno. Ainda. Haverá um dia que será. Haverá um dia que pronto, se encerra a graça, começa o juiz. Jesus, que é o advogado, como diz o próprio apóstolo João em uma das suas cartas, vai passar agora a ser aquele promotor naquele momento final. A primeira pergunta então é no sentido de autoavaliação. Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí a gente precisa voltar no grego para entender isso aqui. Pedro, tu me amas agapau. Agapau é a derivação da palavra ágape. Talvez se você não sabe o que significa ágape. Ágape no grego é a melhor espécie do amor, ou talvez melhor dizendo, a maior compreensão de amor. É um amor que se doa, é um amor sacrificial. É aquilo que não mede consequências, não mede esforços, porque ama, vai até o fim. E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu. Filéu já é uma espécie de amor fraternal. É um amor de amigo. É um amor por consideração. Então, quando Jesus pergunta a primeira pergunta para Pedro, Pedro responde assim: Jesus, o Senhor sabe que eu te considero muito. Eu fico até imaginando, irmãos, em uma cena de uma namorada, porque é a mulher que é mais invocada nesse negócio, né? O homem vai, segue o baile, né? Mas a namorada perguntando para o namorado: meu bem, você me ama? Já pensou, irmão Daniel, se o namorado responde para a namorada: eu te considero muito, vai caçar um problema danado, né, irmãos? Eu não sei se, eu não vivi isso não, e falo de coração, né? Eu inclusive fui o primeiro a falar: eu acho que eu te amo, para minha esposa. Mas talvez há pessoas aqui que ouviu na época que estava namorando com a sua esposa: fala que você me ama, trem, né? Aí só ouviu: não, eu gosto muito de você. Pedro está falando justamente isso para Jesus. Jesus, na melhor das hipóteses, eu te considero muito, e o Senhor sabe disso. Filéu. Irmãos, eu não sei se você lembra, mas isso não é da minha geração, dos anos 90 para cá, um pouco antes, né? Mas existia uma expressão, pastor Luiz, acho que o senhor lembra disso muito bem também, que quando uma coisa era mais ou menos, não era tão boa, mas também não era ruim, falava assim: é bom, mas não é aquela Brastemp toda, né? Então Pedro está falando assim para Jesus: Jesus, eu te amo, mas não é essa Brastemp toda, né? Não é essa coisa toda. E o Senhor sabe de todas as coisas. E aí isso vai se estender na segunda pergunta da mesma forma. O cenário na segunda pergunta é praticamente o mesmo. Na terceira pergunta, que eu queria que você gravasse, é que o cenário vai mudar aqui. Jesus vai perguntar, e aí ele desce agora ao nível de Pedro. Ele já não pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape? Ele para de perguntar isso. Jesus vai perguntar assim: Pedro, você me ama filéu? Quer dizer, Pedro, você só me considera, você só tem você só gosta de mim, você só tem uma consideração por mim? Você não me ama com um amor sacrificial? É só isso que você tem para me oferecer? E aí Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Porque não adianta eu responder diferente da verdade, porque antes eu achava que eu era o cara, e o Senhor já sabia que eu não era, que eu ia te trair. Então se eu mentir aqui mais uma vez, o Senhor sabe.
É só isso que eu tenho para te dar. Olha para mim aqui em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Porque a religião, não o cristianismo, não o evangelho, mas a religião foi colocando algo no meu coração, no seu coração, sabe o quê? Ensinando a gente que para orar precisa orar bonito, precisa orar com as palavras diferentes, pastor Toninho. Jesus não está interessado com aquilo que sai dos seus lábios. Jesus está interessado no que está no seu coração. Ele conhece a verdade, mas Ele só quer ouvir de você. Então Pedro está sendo sincero: Jesus, eu queria falar para o Senhor que eu te amo, mas eu não te amo desse tanto. Irmão, quais as verdades que estão encobertas que você está falando de forma contrária para Jesus, enganando a você mesmo? A Jesus você não está enganando, mas enganando a você mesmo. Porque quando Pedro entende essa realidade, ele faz a autoavaliação, ele entende aonde é que ele estava no processo, no caminho com Jesus, e por causa disso que ele é liberto da crise que ele estava passando. Irmãos, isso é libertador. Eu não estou pregando uma palavra minha, a palavra de Deus, é por isso que é libertador. Então entender aonde que nós estamos na caminhada com Deus é um processo de libertação. Aonde eu estou, aonde eu me perdi, o que me levou a, vamos usar o cenário de Pedro, a trair a Jesus. Por que é que eu não tenho todo esse amor sacrificial para com meu Jesus? Alguma coisa deixou de ser como antes, passou a ser diferente. Então, irmãos, Pedro diz isso: Jesus, eu te amo, mas não é isso tudo. Mas além dessa autoavaliação, que é o primeiro tópico aqui, nós precisamos entender também o propósito das perguntas, que é nos levar ao entendimento de que o amor pode crescer. O propósito das perguntas é nos levar ao entendimento de que o amor pode crescer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque talvez eu e você aqui, ao decorrer dessa mensagem, a gente vai analisando a nossa vida, vai analisando a nossa obra, e é para isso que é o sentido da mensagem, e a gente se vê pequenininho demais. Nossa, o meu amor está muito pequeno. Mas Deus está falando para você: você tem amor, ele pode crescer, ele pode ser desenvolvido. E glória a Jesus por isso. Irmãos, o propósito dessa autoavaliação não é desanimar ninguém, mas é encorajar você. E eu quero que você grave isso em tábuas de pedra no seu coração. Não tenho esse amor tanto. Isso aqui não é para tirar sua coragem, ou muito menos seu ânimo, mas isso aqui é para encorajar você a alcançar o que você ainda não havia alcançado. Os irmãos entenderam? É para que você alcance o que você ainda não havia alcançado. E isso aqui, irmãos, é para todos nós, independentemente de idade cronológica ou idade de fé. Todos nós precisamos avaliar o nosso amor para com o nosso Senhor Jesus. Será que o mesmo amor que Jesus demonstrou na cruz, eu estou disposto a demonstrar pelo meu Senhor? Deixa eu te falar aqui, pelo Espírito Santo de Deus que te capacita, você vai demonstrar o mesmo amor para com o Senhor Jesus. Aquilo que Deus constituiu, irmão, a sua história até o final, ela foi cravada pelo sangue de Jesus lá na cruz. Então é por isso que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o final dos tempos. Eu estou falando aqui em nome de Jesus para pessoas que vão sair com um novo entendimento e vai passar a desenvolver um novo amor. Sentimento, não emoção. Algum tempo atrás eu falava para os irmãos a diferença entre sentimento e emoção. Emoção é passageiro, sentimento permanece até o fim. Deus vai desenvolver um sentimento no seu coração maior do que você está vivendo. Essa é a intenção então dessa pergunta, nos ensinar que o amor pode crescer. E sabe qual é a constatação dessa verdade? Se você, não sei se você está com sua Bíblia, ficou aberta aí como a minha, mas olha no versículo 18 e 19, após os versículos que nós lemos de João 21, versículo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: na verdade eu te digo que quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará por onde tu não queiras. E falou isso,
significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Amados, quando Jesus está dirigindo essas palavras para Pedro, ele está falando como Pedro ia morrer. Vai estender as tuas mãos. Pedro seria crucificado. E a história vai nos contar que Pedro foi crucificado. E a história vai nos dizer, não a palavra de Deus, e a história vai nos narrar que quando ele estava próximo a ser crucificado, ele vai dizer ali para os seus algozes: olha, eu não tenho a condição, eu não posso ser crucificado da mesma maneira que o meu Senhor, então me faça de cabeça para baixo. Mas Pedro foi crucificado. E perceba, aquele que antes havia sido tomado pelo medo e fugido, acompanhado de Jesus à distância, depois que ele amadureceu, e eu quero que você preste atenção nessa parte aqui agora. Jesus não está falando, que nós lemos aqui, na verdade, quando tu eras jovem, te cingia e andava por onde queria, mas quando envelheceres, esse envelhecer aqui, não é no sentido cronológico da idade. Pedro, quando você chegar aos 80 anos, aí você vai desenvolver um amor verdadeiro para mim. Mas o que Jesus está dizendo é, quando você tiver maturidade. E maturidade, irmãos, fala sobre o quê? Fala sobre o que maturidade, irmão Daniel? Experiência. Maturidade fala sobre experiência. Quanto mais maduro, está aqui o pastor Toninho, né? O cabelo branquinho, né? Gente fina, o pastor Toninho. Mas quanto mais maduro, ou mais a idade vai chegando, a pessoa tem mais experiência. Por isso é uma pessoa madura. Por isso é uma pessoa madura. Não por causa simplesmente da idade, mas porque ela teve mais experiências do que uma pessoa nova. Então o que Jesus está falando para Pedro aqui é justamente isso. Você ainda não alcançou esse amor, mas quando você tiver experiências, aí esse amor vai ser realidade na sua vida. O que Jesus está dizendo para Pedro é: você ainda não chegou nesse nível, mas pelas experiências que eu vou gerar para você, você vai alcançar esse nível de amor. Eu quero ser boca de Deus aqui nessa terra e sobre a sua vida, para profetizar para você que você vai começar a ter experiências íntimas com Deus, para começar a dizer para você neste momento que a sua casa vai ser testemunha das experiências que Deus vai gerar dentro da sua intimidade. Você não vai ficar talvez admirando o testemunho de outras pessoas, mas Deus vai proporcionar para você mesmo, a fim de que o seu nível de amor para com Jesus seja aumentado e talvez alcance a perfeição ainda em vida, porque é isso que Ele tem para você. Experiência, em nome de Jesus. Sair do filéu, sair do amor fraternal, ir para o ágape, o amor sacrificial para com Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: eu creio, Pedro, que por tudo aquilo que você vai vivenciar, que eu vou proporcionar para você, o seu amor vai atingir uma nova dimensão. E eu acho lindo aqui, irmãos, eu acho lindo aqui, Bruno, porque Jesus está trabalhando de uma forma tão profunda com o apóstolo Pedro. Isso chega para mim, para você, eu disse no início, é para todos nós isso aqui, que passamos frustrações como Pedro passou, que passamos por crise como Pedro passou. Irmão, tem dia que a nossa fé está pequenininha, tem dia que a nossa fé não se sinta talvez um monstro, por achar que tem dias que você é o único na terra que não quer buscar a Deus. A gente não quer isso, e o sangue de Jesus tem poder, que nós vamos achar uma constância, nós vamos achar perseverança, vamos achar um nível constante com Jesus. Mas existem momentos que as adversidades, que os nossos problemas e frustrações pessoais estão tão grandes, que a gente não consegue falar com Jesus, a gente não consegue desenvolver o relacionamento. Mas aí Jesus está falando isso aqui para Pedro, para dizer assim: Pedro, não importa o que aconteceu no caminho. Irmãos, como eu sinto Jesus aqui essa noite. Jesus está falando, não importa o que aconteceu, aonde que foi a sua queda no caminho. O que eu e você precisamos entender é que Deus jamais Ele irá roubar a nossa esperança de nos reerguermos. Quem veio para roubar não foi Jesus, foi Satanás. É ele que quer tirar a sua esperança do seu coração, de que a sua vida com Deus irá melhorar. E se minha vida com Deus vai bem, irmãos, todas as coisas são acrescentadas, porque foi isso que Jesus disse. Então perceba isso aqui em nome de Jesus. Satanás, ele vai fazer de tudo para gerar frustração. Outro dia para trás eu conversava com alguém, dizia isso para essa pessoa: olha,
Satanás está vencido. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer que Deus em Cristo sujeitou ele debaixo dos nossos pés. Aleluia! Satanás já foi vencido na cruz. Então o máximo que ele pode fazer é tirar a sua perspectiva de que Deus está trabalhando em você. Frustração. E a frustração é como um obstáculo que muitas vezes parece intransponível. A frustração é o que tem levado tantas pessoas à depressão. Frustração está relacionada ao passado. Se eu fico frustrado com algo que aconteceu, as minhas emoções se embaralham, e aí é onde vem a depressão, que tem matado muito mais do que outras tantas doenças, talvez até físicas. Uma doença emocional que tem minado a força de tanta gente. Oh, irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus me impele aqui para repreender, pelo nome de Jesus, todo espírito de depressão. Todo espírito de depressão bate e retirado desse coração agora, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de depressão. Esse espírito tem causado frustração. Você não tem lugar nesse coração. Essa alma, esse coração é de Jesus. Aleluia por isso. Então Deus não quer tirar a esperança do nosso coração, para que a gente possa se levantar. E por fim eu quero terminar com essa palavra. O amor, ele não se expressa somente em palavras, até um pouco mais profundo. O amor, ele é demonstrado em ações. E eu quero te falar essa frase para você gravar. Amor, ou palavra, melhor dizendo, palavra sem ação, ela não tem razão. Se eu falo e não sou condizente com aquilo que eu falo, que razão que eu tenho? Como é que eu posso, deixa eu exemplificar um fato hipotético, como é que eu posso cobrar do evangelista Daniel usar gravata se eu não uso gravata? Qual é a razão que eu tenho nisso? Palavras sem ação não tem razão. É algo vazio, é algo que não leva a lugar nenhum. Aí o apóstolo João, esse texto que nós lemos aqui, o mesmo apóstolo vai escrever na primeira carta, capítulo de número 3, versículo 18: filhinhos, amados, amemos a Deus, não de palavra, nem de língua, mas em verdade e por obra. Porque se eu amo a Deus em verdade, isso vai reluzir em uma vida de obras para Deus. O meu amor de modo concreto. Era como se João estivesse dizendo assim: quem ama a Deus, trabalha. Quem ama a Deus, demonstra isso para Deus. Porque as nossas ações, elas precisam ser um reflexo da nossa palavra, um reflexo daquilo que a gente fala. Então não adianta, irmãos, ninguém dizer, guarde isso, nós já vamos finalizar. Não adianta ninguém dizer que ama a Deus, que tem amor, que tem prazer pela presença de Deus, mas se essa pessoa não consegue amar a sua família. Vou repetir isso para você. Não adianta nós dizermos amar a Deus se não conseguimos amar a nossa família. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo os meus irmãos de fé. A palavra do Senhor chega a dizer que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, e se eu falo mal do meu irmão, eu estou em pecado e o amor do Pai não está em mim. Então é impossível dizer que eu amo a Deus se eu não amo os meus irmãos. E eu quero que os irmãos entendam isso aqui, irmãos. A gente precisa, olha para essa pessoa que está do seu lado, é seu parente, né? Mas olha para trás de você. Pode olhar aí, olha para trás, olha para frente. Você está vendo essa pessoa que está aqui? Olha aí, para trás, para frente sua, faz isso aí. Essa é a sua família de fé. Essa é a sua família espiritual. Nós não estamos aqui simplesmente por uma decisão que um dia, talvez alguém decidiu para o pastor Breno vir para cá, ou talvez você acha que você decidiu vir para cá. Não, Deus plantou eu e você aqui neste lugar. Foi Deus quem plantou, para sermos um canal de bênção uns para com os outros. Amor, amor. É impossível dizer que eu amo a Deus se eu não consigo servir a minha igreja. É impossível dizer que eu amo a Deus se eu não sirvo aos meus irmãos. Irmãos, eu lembro na minha infância, eu fui criado na igreja, a maioria dos irmãos, se não todos sabem disso, e eu passava de segunda a segunda na igreja, filho de pastor, todos os dias. Mas eu me recordo, pastor Luiz, que a época ainda, quando meu pai era pastor aqui em Goiânia, com
congregação chamada, hoje ela mudou de nome porque mudou para Avenida, né? Agora é Castelo Branco, mas antes era Vila Aurora. Eu me lembro que tinha alguns irmãos ali, Bruno, que moravam muito longe e às vezes pegavam 3 ônibus. Mas quando a gente volta mais para o passado ainda, lá ainda na época de estrada de chão, as pessoas pegavam às vezes vários transportes para ir cultuar a Deus, estar em comunhão, servindo uns aos outros, partilhando o pão. E as pessoas não faziam isso por obrigação. As pessoas não faziam isso por dever. Entenda isso que eu estou falando, irmãos. Não é que eu estou com saudade num sentido negativo. Nossa, lá era melhor. Não, o tempo de hoje é o que Deus quer fazer hoje. Mas eu me lembro que era muito mais fácil você mobilizar as pessoas para uma vigília. Eu me lembro que era muito mais fácil você mobilizar as pessoas para lavar uma igreja, se fosse necessário, para fazer um evangelismo, para qualquer coisa que fosse. Irmãos, não poucas vezes, aos domingos, a gente ia para a escola, e às vezes eu até não entendia isso quando era criança, confesso para os irmãos. Para que ter que ir 2 vezes na igreja? De manhã, à noite, à tarde, que tanto de coisa, né? Quando era criança. Mas eu ia para a escola dominical, pastor Luiz, pela manhã. À tarde a gente fazia evangelismo. Depois a gente terminava o evangelismo fazendo um culto na praça. E à noite a gente ia para a igreja e feliz, com amor, com paixão. Porque tinha amor pela presença de Deus. E nós não estávamos naquele tempo para ser servido pela igreja. Mas naquele momento ali, pelo menos naquele momento, a igreja como um todo, ela tinha um entendimento que Deus nos plantou como igreja para servirmos a um propósito chamado Reino de Deus na terra. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque todo mundo. E aí a gente passa a viver numa linha muito tênue, irmãos, que hoje não só o mundo lá fora é consumerista, um consumismo total, que tudo é muito pouco, que nunca está satisfeito com nada. Compra um carro, logo já não está satisfeito com aquele carro, acostuma, quer um carro melhor. Compra uma televisão, quer outra melhor. Agora já está tendo televisão aí até de 90, 100 polegadas, né? E o povo sempre quer algo a mais, é um consumismo danado. E o que tem levado até muito isso é a questão dos telefones, né? Tem até aquela teoria da conspiração, que eu nem creio que seja tanto da conspiração assim, que eles ouvem. Você já conversou de alguma coisa, aí você está passando ali no Instagram, de repente você vê a propaganda daquilo que você está conversando? Falei, que macumba é essa aqui, irmão? Acabei de conversar com a pastora sobre ar-condicionado que a gente tinha que comprar para a igreja. Daqui a pouco aparece ar-condicionado lá para vender. Que mistério é esse? Então o mundo passou a ser consumista. E infelizmente isso tem adentrado no coração da igreja do Senhor. Como que isso tem adentrado no coração? As pessoas não vêm à igreja para servir a Deus. As pessoas estão vindo hoje em dia à igreja para serem servidos. Elas querem chegar na igreja, assentar-se nessas poltronas confortáveis que nós temos e serem servidas pelo louvor, serem servidas pela palavra. Às vezes nós temos algum evento, as pessoas conseguem, isso no ambiente nosso da igreja, em que ninguém é pago, as pessoas conseguem comer muitas vezes e o próprio prato fica em cima da mesa, não tem a capacidade talvez de lavar, porque querem ser servidas. E Jesus vai dizer para os discípulos, quando houve uma disputa de quem seria o maior lá na eternidade, Jesus vai dizer assim, lá na João capítulo 13, aquele que quiser ser o maior, que sirva. Aí a gente passa a viver nessa cultura de consumismo, que até passa a ter uma competição. Bom, se eu como um pai, os irmãos sabem que eu tenho 2 filhos, Annalise e Bernardo, eu chego aqui na igreja e não tenho um ministério infantil bem estruturado, quase que uma Disney, né? Porque hoje em dia tem que ser assim, o ministério infantil tem que ser quase uma Disney, aí eu vou para a concorrência. E muitas vezes se alguém passa até a dizer assim, pai, será que você pode ajudar pelo menos com o seu filho? Não, não posso ajudar com o meu filho, porque eu estou aqui para ser servido. Eu estou na igreja para ser servido e não para servir. Mas Deus há de mudar a nossa mentalidade em nome de Jesus. Deus há de mudar o nosso coração, Deus há de converter o nosso coração para Ele. Eu gosto muito da profecia de Ezequiel, que diz que nos últimos dias
eu enviarei o meu Espírito sobre a minha igreja, sobre o meu rebanho, e converterei o coração deles que está de pedra para um coração de carne. Deus vai trazer um sentimento de amor para mim e para você, irmão. Eu e você vamos passar a ser mais desprendidos, vamos passar a ter mais amor por Jesus. O sacrifício que Ele fez é grande demais, e tudo que eu fizer para Ele ainda é muito pouco. As minhas palavras não conseguem expressar, as minhas muitas ações não conseguem expressar o amor que eu tenho para o meu Deus. Aleluia. Então, esse terceiro ponto, irmãos, talvez seja até um termômetro para o primeiro e para o segundo ponto. Se você quer descobrir aonde você está em relação ao seu amor para com Deus, a autoanálise que a gente falou, a autoavaliação, olha para mim aqui em nome de Jesus, que isso é para concluir a mensagem e vai fazer todo sentido. Se você quer descobrir aonde você está em relação ao seu amor para com Deus, veja qual tem sido a sua disposição em servir. Se você quer saber aonde você está no seu nível de relacionamento de amor para com Deus, qual é a minha disposição em servir? Qual é a minha disposição em fazer? Irmãos, se a gente quer descobrir se o nosso amor está crescendo, como eu disse que a segunda intenção ali é para nos fazer entender que o amor pode crescer, é só ver se a minha vontade de servir está crescendo também. É claro, irmãos, que nem todo serviço expressa amor. Vou repetir, nem todo serviço expressa amor. E a prova está lá em Apocalipse capítulo 2. Jesus vai falar com o pastor da igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a sua perseverança. Inclusive aqui tem 3 níveis. Obras vai falar sobre um povo ativo. O pastor e a igreja lá em Éfeso era ativo, estavam fazendo obras. Trabalho fala sobre dedicação. Eles tinham obras, né? Eles tinham trabalho, mas eles também tinham dedicação. E por fim o terceiro nível fala sobre perseverança, que Jesus vai dirigir, e talvez daria só uma mensagem só nesses 3 aspectos aqui, que a gente deixa para um outro momento. Mas você não precisa, irmãos, de talvez alguma emoção seja criada em você para gerar vontade em servir a Deus. O que você precisa, o que eu preciso, é desenvolver o meu amor para com o meu Deus. Isso vai me impulsionar a servi-lo e demonstrar a Ele de forma prática o meu amor para Ele. Quando a gente ama, irmãos, a gente vai com a sua vontade. A gente faz mesmo que a gente não esteja querendo fazer, porque eu vou. E vou com tudo, vou com amor, vou com dedicação. Mesmo se estiver faltando vontade por causa da dificuldade da vida. Éfeso era produtivo, era uma igreja pujante, que estava até crescendo na ótica humana, mas havia abandonado o primeiro amor. Porque existe trabalho sem amor. Guarde isso, fique de pé que a gente já vai terminar. Existe trabalho sem amor, mas não existe amor sem trabalho. Vou repetir para você: existe trabalho sem amor, mas não existe amor sem trabalho. Só que Éfeso, a motivação deles é que eles faziam por obrigação. Lembra que eu disse agora há pouco? De tantas pessoas hoje, no nosso dia. E olha para mim aqui em nome de Jesus, que é Jesus falando com você. Talvez, pode ser que algumas pessoas aqui essa noite têm vindo à casa do Senhor com essa motivação. E às vezes fica nítido, pastor. Essa palavra, irmãos, eu vou repetir, não é para ofender você. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A gente, às vezes que está aqui em cima, observa um pouco melhor pessoas que vêm por obrigação na casa do Senhor, que quando está aqui se adorando, elas estão mexendo no celular, estão sentadas, estão conversando, saem toda hora e não têm prazer em dedicar ao Senhor, vêm por obrigação. Éfeso estava assim, tinha obra, tinha trabalho, mas por obrigação, então não tinha mais amor, a motivação era errado. O porém de Éfeso era justamente essa questão da motivação. E o perigo de fazer por motivação errada, olha para mim aqui em nome de Jesus, é que um momento, irmãos, a motivação vai embora.
Eu me lembro, Deus já me deu a oportunidade de viajar várias vezes internacionalmente. Mas eu me lembro a primeira vez que eu fui, quão encantado que eu fiquei, principalmente com os aeroportos diferentes fora do Brasil. E depois foi virando um hábito isso, pela graça e misericórdia de Deus. Mas já não tinha tanta graça. Não tinha. A motivação foi mudando. E se eu passo a servir a Deus por alguma motivação, e motivação errada, que não seja o amor, passa. Logo eu perco o prazer de servir a Deus. Logo eu perco a minha essência, que fui chamado para Ele. Escolhido, você foi escolhido, irmão. De tantas outras pessoas, Jesus escolheu você. E talvez você olhe assim: meu Deus, pastor, será que Jesus não tinha alguém para escolher melhor, não? Sabe por que ele não tinha? Porque apesar de Pedro ter errado, Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus sabia onde ele iria chegar. Outro dia para trás eu conversava com alguém, aquela pessoa me agradecendo, porque a gente, enquanto pastor, tenta ajudar a todo mundo, e existem momentos fracos na nossa caminhada cristã, e eu insistindo com aquela pessoa, foi algum tempo, até que a pessoa reconheceu, voltou a Cristo e novamente esteve ativo no reino de Deus. E a pessoa virou assim e falou para mim: pastor, muito obrigado por não desistir de mim, não desistir da minha família. E eu respondi para aquela pessoa assim: meu irmão, não foi eu só sou um mero instrumento, em que eu seja menor de tudo, para que Jesus apareça. Mas foi Jesus quem me levantou, para você entender que Ele insiste em você. E Jesus só está trazendo essa palavra essa noite aqui para corações, para dizer para você: meu filho, eu insisto em você, porque eu tenho coisas maiores para fazer em você e através de você. Eu sei aonde você vai chegar, eu sei o que eu depositei em você, eu sei qual é o seu potencial. Aleluia! Eu sinto Deus falando aqui em corações. Ele está insistindo com pessoas aqui essa noite, aleluia. Não foi o seu pecado que vai afastar o propósito de Deus para você. Na verdade, independentemente de onde você caiu ou tenha parado, Ele está aqui para te reerguer essa noite. Mas é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:13: de todos os sentimentos restam 3: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. É o elo perfeito. Inclusive quando Paulo escreve a carta a Gálatas, vai falar dos frutos, ou do fruto do Espírito. O primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor para as outras virtudes do fruto. Porque o amor é a base de todas as coisas. Então neste contexto aqui, irmãos, essa autoavaliação e tudo que nós falamos aqui essa noite, ela será vital para a gente saber aonde a gente está e conseguir enxergar aquilo que está faltando para o meu nível de amor para com o meu Deus. O salmista Davi vai escrever o Salmo 139 com muita verdade no seu coração e vai dizer assim: Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E sabe por que Davi falou isso para Deus, irmãos? Sonda-me. Porque existem momentos da nossa vida em que a cegueira espiritual toma conta e a gente não percebe. Às vezes até as pessoas falam com a gente: irmão, fulano, ciclano, mas a gente não consegue. A gente acha que está tudo bem da maneira que a gente está indo. Mas Deus consegue ver tudo dentro de você, não somente exteriormente falando. E é por isso que eu insisto em dizer que Jesus está falando em corações de pessoas aqui, para tirar talvez alguma venda que esteja nos seus olhos. Em nome de Jesus, Deus vai colocar uma nova perspectiva espiritual no seu coração, na sua visão. Eu consigo enxergar pelos meus olhos espirituais e dar fé nesse momento aqui. Eu falo debaixo da autoridade do nome de Jesus, que Deus está dando uma nova perspectiva em corações, para você ver aquilo que precisa e alcançar um novo nível de amor para com Deus. Sabe por quê, irmão? Ouça Deus falando através de mim agora: eu tenho saudade de você. Deus tem saudade de você. Qual é a nossa prioridade, irmãos? O que tem ocupado o nosso tempo? Deus tem saudade de você. Deus tem bênçãos materiais para realizar na sua vida, na sua casa.
Mas aquilo que vem do Espírito não passa, é perene, é completo, é pleno. Ele quer trazer paz para a sua existência, aleluia. Ele quer resgatar alegria no seu coração, aleluia. Ele quer trazer em você a convicção de que você é chamado e escolhido por Deus. Mas que Deus nos ajude a ter um coração de sairmos da inércia aqui essa noite. Porque independentemente de onde você esteja, na sua autoavaliação, Ele não vai deixar de cuidar de você. Ele não vai deixar de ir, subir novamente para o norte lá de Israel e dizer: eu tenho um propósito para você, eu tenho um ministério que eu entreguei nas suas mãos, eu tenho algo especial para fazer na sua vida, eu morri por você para demonstrar que eu te amo, que eu te quero, que você é a joia mais preciosa que meu Pai me concedeu. Hoje ainda há tempo de voltar no seu amor, se talvez você tenha caído. Mas entenda, nós precisamos amar a Jesus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força. Nós vamos para o momento da ceia, mas antes, eu quero convidar a equipe de louvor aqui, para nós entoarmos um hino, que fala sobre amor, por amor, bem mais que tudo. E você nesse momento, irmãos, vai louvar bem baixinho, tá, irmãos? Bem baixinho. Pode fazer só no aro, viu, Renato? Mas eu quero te dar essa oportunidade agora, porque o Espírito Santo assim está direcionando o meu coração para você. E nós vimos que a gente não precisa orar bonito para Deus. Não sei se você vai ajoelhar, se você vai sentar, se você vai deitar no chão. Não sei qual a posição que você vai ficar diante de Deus agora. Mas durante esse hino, fale para Deus. Fale para Deus. A oportunidade é sua agora. Eu não vou falar nada no microfone.